Cristo. Estamos aqui para mais uma live, mais um tema daqueles, né? Que nós já sabemos que são polêmicos, mas são temas que também entendemos que são necessários, porque, bom, diante do que nós temos visto, né? Em relação a principalmente aos nossos dias, a tudo que está acontecendo, liberalismo teológico de um lado, macumba gospel do outro, e nós aqui tentando, né, levar esse evangelho genuíno, que é o que nós acreditamos, né, o evangelho de Cristo, uma teologia saudável, como resposta, né, aos falsos profetas, aos mentirosos, aos vagabundos da fé que insistem, né, em se perpetuar aqui no nosso meio. Enfim, estamos aqui então hoje, já com o Leclerc aqui ao vivo. O Leclerc já está virando... Na verdade, o Leclerc já é sócio, né, do Evangelho Negociável, né? Já está aqui com a gente há um tempo. Inclusive, E... eu estou desfrutando das riquezas que o Evangelho Negociável me proporciona. Ao vivo. Já estou partilhando aqui nos canais, nos grupos, né, para que as pessoas possam ser avisadas em relação à live. Aí a gente já vai aqui entrar ao vivo já, esperar os comentários aparecerem. E vamos falando aí. Deixa eu só compartilhar aqui nos grupos. Isso aí, compartilha aí. Mandando no Telegram também, geral. Não sei se alguém já comentou alguma coisa. Pelo menos pra gente aqui os comentários ainda não apareceram, né? Então, eu colocando aqui. Deixa eu compartilhar nas outras páginas. O bom é isso, né? Que eu tenho uns amigos meus que eles me dão acesso a algumas páginas, né? E aí eu consigo compartilhar as lives em algumas páginas aí. Legal. E dá para dar aquela divulgada. Vou colocar aqui. Compartilhar em um grupo. Tem o grupo do Evangelho Negociável, ao vivo. Vou compartilhar. Já mandei no Telegram, já mandei em tudo que tem lugar que você imaginar. Aqui no Reforma também. Vamos ver. Muito bem. Bom, até o momento parece que ninguém comentou nada, então vamos aguardar aqui. Leclerc, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Já compartilhei aqui em tudo quanto é lugar que já poderia. E te agradeço novamente pelo fato de você estar aí, né, disponibilizando seu tempo para enriquecer aqui o conteúdo, né, dessa live, que sempre é muito enriquecedor. E dessa vez nós vamos fazer uma abordagem aqui um pouco mais crítica, né, em relação ao que nós temos visto. Já falamos um pouquinho nessa série que assim, na verdade foi você que sugeriu nessa série, que é a série Desconstruindo, né? Então nós já fizemos aqui uma live que nós desconstruímos a confissão positiva e a falsa teologia da prosperidade também. E hoje nós vamos tratar de um tema que é a quebra de maldição, que não deixa de ser um produto da também confissão positiva, né? Parece que o pacote dessas heresias do inferno, eles vêm sempre bem completos, né? O cara vem com uma teologia da confissão positiva, aí o cara enfia um monte de doutrina no meio do pacote, inclusive essa doutrina da quebra da maldição, que, na verdade, aprisiona muitas e muitas pessoas em muitas igrejas que tratam, né, essa doutrina como sendo algo vivo, como sendo algo bíblico, ou às vezes que, na verdade, não sustenta, né, algo assim ainda que seja bíblico, mas que, na grande maioria das vezes, impõe isso na sua doutrina a título de mandamento. Ou seja, a pessoa ela chega na igreja e aí ela faz, né, alguns dizem aceita Jesus ou reconhece Jesus como Salvador, e aí não basta isso. Ele tem que passar pelo curso de cura interior e libertação, pela quebra da maldição, porque afinal de contas, né, o cara está com um demônio carregado de 350 milhões de gerações para trás, e aí após esse processo, após tudo isso, ele está apto a servir, a fazer alguma coisa, ou a viver a tal da vida em abundância. E aí nós começamos a já entrar no nosso tema de forma um pouco mais direta. E aí, Leclerc, já vou levantar a bola para você cortar, né? Evidentemente. O que nós podemos falar sobre a origem dessa doutrina mentirosa sobre quebra de maldição? Bom, Márcio, primeiro, boa noite para você, para os nossos amigos aí. Já temos agora vários amigos em comum, né? Graças a Deus.
Estava vendo aqui, a Ellen entrou aqui. Boa noite para a Ellen. Boa noite. São temas cada vez mais necessários. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu nunca imaginei que 20 anos depois, 30 anos depois, a gente estivesse falando das mesmas coisas. Sim. Eu não quero te cortar aqui no seu raciocínio, mas assim, se tem uma coisa que nós estamos descobrindo, é a necessidade da repetição, né, Leclerc? Da gente. Você vai ver, por mais que as lives estejam gravadas, eu acredito que daqui uns 3 anos, até menos, talvez, nós tenhamos que trazer esses temas de novo à tona. Verdade. Porque não tem como, né? Assim, mais falado, mais desconstruído que já foi, e o tanto de gente que volta e meia me procura, muito provavelmente devem procurar você também, para falar dos mesmos problemas. Então, eu já me acostumei. Antigamente eu pensava assim, não, mas eu já falei disso. Mas hoje eu vejo que retomar alguns assuntos são importantes. Pois é, e é impressionante como essas coisas vão voltando, né? A gente fez aqui, para quem não assistiu, eu e o Marco fizemos já 2 lives relacionadas a esse tema. Fizemos a primeira com relação à teologia da prosperidade, fizemos a segunda para falar da batalha espiritual e agora vamos falar da quebra de maldição. Então, podemos dizer que é a trindade satânica da confissão positiva. Porque, na verdade, tudo nasce com a confissão positiva nas décadas de 1940, 1950, 1960 nos Estados Unidos, com o nosso queridíssimo amigo Kenneth Reagan. Se você quiser saber mais um pouco dessas origens aí, porque nós temos grande apreço. Olha o estrago que o cara fez, meu irmão. 70 anos depois, 80 anos depois, nós estamos aqui falando com o mesmo problema. Falando do mesmo problema. E se você quiser saber mais dessas questões, porque hoje a gente vai ficar mais na questão da maldição hereditária. Então, vale a pena você acessar as outras lives que você pode encontrar aqui no Evangelho Negociável ou na Oficina da Palavra, estão as lives lá também, discutindo esses temas. O Kenneth Reagan, que não foi o idealizador da doutrina, mas foi o cara que mais difundiu a doutrina, ele criou uma teologia, um ensinamento que nós já explicamos aqui, que se chama o ensinamento da confissão positiva, que tem algumas questões que ele aborda relacionadas ao poder da palavra, à autoridade espiritual, ao controle do mundo espiritual, que ele ensinou pra caramba. Então, durante muitos anos, isso foi propagado nos Estados Unidos, e nós explicamos aqui o que isso gerou e quem foram os líderes que depois espalharam pelo mundo. Benny Hinn, né? Peter Wagner, essa galera aí que fez a coisa se morre cerulo, fez essa coisa se multiplicar. Inclusive, eu fiz uma live semana retrasada. Gente boa, né? Com o Dr. Paulo Romero, né? O Dr. Paulo Romero, inclusive, na live, ele vai explicar que esteve no seminário do Morre Cerulo. Ele escreveu um livro muito legal chamado Super Crente em 1993. 93. Olha o tempo. Se você pegar o livro do Paulo Romero, Super Crente, e ler agora, parece que a situação está acontecendo mesmo. Hoje. Impressionante. E ele combate bastante esses ensinamentos. A confissão positiva, que é a teologia que ensina que você tem autoridade, que as palavras têm poder, e que, nesse sentido, você pode governar o mundo espiritual e trazer à vida que você vive, as coisas que você estabelece no mundo espiritual, ela deu origem a ensinamentos básicos. A teologia da prosperidade, que nós já explicamos aqui, que diz que a pobreza é efeito do pecado, da queda, e a riqueza é a restauração de todas as coisas. Sim. A batalha espiritual, que fala muito dessa coisa de guerra entre anjos e demônios. Nós também explicamos a beça sobre isso aqui. Na live com o Paulo Romero, ele fala muito sobre isso, de como o Brasil viveu uma época enorme dessa coisa de batalha espiritual, hinos de guerra, músicas de guerra. Músicas proféticas, né? Proféticas. Hinos de guerra. Exatamente. E agora a gente vai botar a cereja no bolo. Vamos imaginar que a gente esteja fazendo um bolo aqui, eu e o Marco, né? Fizemos a massa com
Batalha Espiritual e Teologia da Prosperidade, e agora vamos chegar com a cereja do bolo, que é a quebra da maldição. E por que a quebra de maldição é a cereja do bolo? Por que a quebra de maldição é a cereja do bolo? Por uma questão muito simples. Porque a quebra de maldição se tornou o fundamento do neopentecostalismo brasileiro, dos anos 90 e início dos anos 2000. Se tornou o fundamento do pentecostalismo brasileiro. Inclusive, nós temos aí a Igreja Universal, né, a Igreja do Valdomiro, lá, mundial, e a Igreja do R.R. Soares, a Igreja da Graça. Todas essas igrejas vêm com uma pegada muito forte nessa questão de maldição, quebrar maldição, romper cadeia, romper corrente, romper cadeia, romper corrente. E a maldição hereditária nasce também com o nosso amigo Kenneth Reagan, né? Que eu vou agora, que é essa quebra, né, que eles colocam de... na verdade, desculpa te interromper de novo, mas assim... Mas tá tranquilo. Vamos lá. Na verdade, a maldição hereditária, ela tem um facilitador, que é a resposta pronta aos dilemas daqueles que entendem que servir a Deus significa estar isento de problemas. Então, o que é muito comum da gente ouvir? O cara tá com uma vida desgraçada por N razões que seja, e aí ele vai até a igreja para buscar uma solução. Ele já vai para a igreja com a motivação errada, porque as igrejas oferecem essa solução para ele. Não, vem aqui, você era mendigo, você vai ter um iate, como a gente costuma ver nos comerciais até hoje na TV. Exatamente. E aí o cara chega lá, ele vira pro pastor e fala assim, mas pastor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Porque eu sou um cara bom, eu nunca fiz mal a ninguém. Aí o cara diz o seguinte, não, sabe o que acontece? Tem uma maldição hereditária na tua vida. Tem, lá atrás, há 10 gerações para trás, alguém da tua família fez um pacto com Satanás, é por isso que você não prospera. Então, a verdade é que a desculpa mentirosa, né, da maldição hereditária, ela virou o super trunfo ou o coringa de muitos pastores pilantras que, quando recebem as pessoas na igreja desse jeito aí, ele não quer tratar da pessoa, ele não quer ensinar a verdade. Olha, sua vida está ruim, isso não significa necessariamente que a origem é um pecado, ou é uma brecha, alguma coisa desse tipo, como muitos também ensinam, né? O cara não quer ter esse trabalho. Ele prefere espiritualizar, porque essa macumba também está dentro do cara, né? Ele fala o seguinte, olha, é maldição hereditária, tem que fazer um processo, você tem que dar o dízimo, porque você na sua geração tem o pecado da retenção do dízimo, tem que dar um dízimo profético, e aí os seus caminhos vão se abrindo, né? Na verdade, é um espiritismo, né? É uma umbanda velada, travestida de igreja, porque eles atacam os sintomas das coisas, né? Não as causas. E quando propõem alguma causa, propõem uma causa mentirosa, né? Não, o problema é a maldição hereditária. Nós já explicamos aqui nas outras lives que essas teologias, que envolvem muita questão do misticismo, né? Elas têm uma aderência muito grande no Brasil, na América Latina, porque a nossa cultura ela é sincrética, ela é folclórica, ela é misturada, as religiões são misturadas, né? Então o brasileiro, ele é por natureza supersticioso, místico. Né? Você vai lembrar, né, Marco, há 30, 40 anos atrás, a gente tinha a caixinha de promessa, lembra? Você comprava nos evangélicos? Há 30 anos eu lembro, 40 não, porque eu ainda não tenho 40. Mas eu lembro. Vinha numa louça, né, uma louça bonitinha e tal, e aquilo nada mais é do que superstição, né? Você pega ali um versículo, né, puxa da caixinha ali para ver o que vai ser do seu dia, uma palavra quase que uma coisa de cigano. Pois é. Então isso está na natureza do brasileiro, do latino. E aí essas coisas pegam aqui. O Kenneth Reagan falou muito sobre isso. Ele explica na teologia dele que muitas coisas que nós sofremos hoje são consequência de pactos, de problemas que aconteceram no passado, que vêm se desdobrando. Então, teu avô, tua avó, tua bisavó, teu parente lá fez alguma coisa que não devia ter feito há um século, 2 séculos atrás, e aí os caras, então, vão dizer assim, é por isso que esse negócio está respingando em você. E como nós já explicamos aqui nas nossas lives, isso faz todo sentido na nossa cultura, todo sentido. Que você pensa assim, pô, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu faço tudo certo, o negócio não funciona. Tudo errado para mim, né? É isso mesmo, pastor, o senhor tem razão, tem alguma treta aí. Bom, mas aí como é que esse negócio chegou no Brasil? Que eu acho que é
talvez seja o aspecto mais importante de te levantar. Primeiro, a editora e livraria Donep publicou nos anos 90 um livro da Marilyn Hickey chamado Quebrando a Cadeia da Maldição Hereditária, que vendeu horrores no Brasil. A Marilyn Hickey é uma pregadora americana dessa mesma linha, que explica tudo sobre maldição. Agora, o livro que explodiu mesmo, que rasgou as editoras e arrebentou a boca do balão, foi o livro do nosso amigo Jorge Linhares, né? Bênção e Maldição. Esse livro... Olha, falando nele, eu tô com um trecho dele aqui. Oi? Esse livro do Jorge Linhares, né? Assim, esse aí foi aquele, como você estava já dizendo, né? Foi o livro que arrebentou de vendas aqui no Brasil. E quando eu fui fazer as anotações para essa live, o Leclerc, eu separei alguns trechos dessa porcaria desse livro do Jorge Linhares para a gente poder falar, né? Vendeu muito. Vou ler um trechinho dele aqui, que está na página 16, ó, só para a gente começar a ver o nível do ensinamento herético da coisa, né? A maldição, abre aspas, tá? A maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce a autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Veja, prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso da vida de muitas pessoas, levando-as a viver completamente fora dos propósitos de Deus, e as pragas se cumprem. Tá na página 16 desse livro do Jorge Linhares, né? Então aqui vai de encontro ao que você disse sobre a doutrina de que eles realmente pregam abertamente que a palavra tem poder, já falamos isso em outra live, mas que veio nesse pacote aí, como você já estava dizendo, né? Exatamente. E aí faz todo sentido, né? Porque o Jorge Linhares, ele na verdade viu o galo cantar e não sabe onde, né? Ele pegou esses ensinamentos americanos que já estavam no Brasil por outros autores, como, por exemplo, a Neuza Tioca, nós já citamos aqui na Sim. outra live, a Valnice Milhomes, que é um ícone também dessa linha, as comunidades evangélicas do Rio de Janeiro, São Paulo, já tinha uma pegada de negócio de maldição rolando no Brasil, já se falava sobre isso, muito, muito mesmo. Só que o Jorge Linhares embarcou nesse negócio e meio que conceituou, e o livro dele vendeu horrores, porque faz todo sentido. Então, para a gente começar a conversa, Marco, assim, contextualizar a nossa argumentação e depois a gente refutar isso biblicamente, que eu acho que é o que importa para as pessoas, eu quero citar algumas coisas aqui que o Jorge Linhares ensina no livro dele, que repetem os ensinamentos americanos e são as coisas que pegam, que colam, né, no coração dos nossos irmãos. E eu quero aqui, na nossa live, dizer o seguinte, que os irmãos acreditam por duas razões. Primeiro, porque faz sentido pra caramba. E segundo, porque as pessoas querem resolver os problemas, pô. Ninguém aguenta mais ter problema. É problema para todo lado. Agora, na pandemia, o problema pegou todo mundo, mas tudo bem. Mas quando você está vivendo uma dificuldade sozinho, é muito difícil, cara. Então, você tenta se agarrar em tudo que você pode. Então, na verdade, por isso que o Marco está sempre, né, espumando aqui, porque ele realmente entende, e eu concordo com ele, que esses caras cometem abuso espiritual. Eles se aproveitam da fragilidade das pessoas, da fraqueza, das dificuldades, não ajudam ninguém, e ficam dando essas respostas aí malucas, né? Exatamente. O Jorge Linhares, ele trabalha muito o conceito a partir da superstição, né? Que ele usa muito essas coisas no livro dele, né? Por causa disso, depois disso, é um método indutivo. Você passou na frente do gato preto, aí bateu com o carro, aí tropeçou na calçada, aí caiu um galho na tua cabeça. Pô, então aquele gato preto trouxe uma Foi o agente causador, né? Tadinho do gato preto, né? Pô, o gato preto é bonitão pra cá. Carrega essa peste. Mas você sabe que a história, outro pequeno parênteses aqui, né? O gato preto, Leclerc, você deve saber disso, que em outras religiões aí, nesses períodos aí, quer seja de quaresma,
alguma coisa desse tipo. Tem religiões aí que matam gato pretos. Isso, por causa dessa estigma aí, de tudo isso que a gente, dessa superstição que existe, né? É verdade. O Jorge Linhares, ele apela para essa coisa intuitiva, para você tentar procurar, assim, tenta lembrar aí o que aconteceu, por que você chegou nesse ponto. Então, uma coisa meio subjetiva, intuitiva. Você, eu sabia, eu tropecei no gato preto, foi isso. Depois que aconteceu. Depois, ele trabalha muito a questão do poder da palavra. Então, ele vai dizer o seguinte, que o teu pai chamava você de vagabundo quando você era criança, Você cresceu e virou vagabundo. Aí aquela palavra colou em você e você agora é um cara preguiçoso e não consegue se realizar de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então você é uma pessoa que não consegue ser uma pessoa trabalhadora, não rende, né, não consegue ter resultado, porque teu pai falou, e agora você está aí nessa situação, né? Sim. Então, essa é uma questão. Outra coisa que ele fala é sobre hereditariedade espiritual. Seu pai era alcoólatra, seu avô era alcoólatra, seu bisavô era alcoólatra, então você também vai ser alcoólatra, né? O Linhares fala que prognósticos negativos causam desvios espirituais. Olha só, prognóstico negativo causa desvio espiritual. Se eu chegar para o Marco e falar assim, pô, Marco, também, né, cara? Do jeito que você trabalha, a tua vida não vai dar em nada, né? Aí o que eu fiz? Com essa palavra, eu liberei um poder exatamente e desviei você do propósito que Deus tinha para a sua vida. Prognóstico negativo. Mas se eu dissesse, não, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa próxima, aí também essas palavras liberam no mundo espiritual corpos que fazem o Marco Circo mergulhar em milhões e milhões de euros, não é nem real, porque é algo pobre. Tá? Então, e aí tem uma questão, Leclerc. Só para eu fechar isso aqui, Marco, nessas argumentações você vê o Jorge Linhares repetindo a questão da confissão positiva, né? Sim. Poder das palavras que quebram coisas que foram estabelecidas no passado. Essa questão do prognóstico, né? Falar coisas ruins e coisas boas, né? Me lembra de um fato não tão antigo, assim, não é recente, mas a igreja também passou por essa, né? Alguém, eu não me lembro os autores, mas acho que foi por volta de 2009, 2008, mais ou menos, faz alguns anos, lançaram aquele livro lá que chama O Segredo, que basicamente é uma confissão positiva, e cada um a seu modo de ver, de ter uma cosmovisão, né? E eu lembro, cara, que eu tinha uns amigos meus que eram da igreja, que é essa igreja do Kenneth Hagin. Não é bem a igreja dele, mas é a igreja que mais divulga, né, as doutrinas deles, que é a Verbo da Vida. Eu tinha pessoas que eu conhecia que eram próximas ao Verbo da Vida, né? E os caras falavam desse livro aí do Segredo, dizendo o seguinte, não, o Segredo, olha que interessante esse livro, O Segredo, né? Ele nos ensina a ter fé, as pessoas estão ali falando para a gente ter fé mesmo que não fale de Deus. Veja o tamanho do absurdo, né? Como estas coisas, elas ganham moradas, e eu cheguei a testemunhar pastores indo para os seus púlpitos com o livro O Segredo nas mãos, para ser usado como base de pregações, como base de doutrinas, enfim. É igual a cabana, né, cara? O pessoal usou a cabana, tá usando tudo. Olha, semana passada, hoje é sábado, não. Essa semana, Leclerc, tem coisas que acontecem com a gente que a gente fica chateado, sabe? Essa semana, eu vendo os status do WhatsApp dos meus contatos, eu vi uma pessoa que eu gosto muito, passando os trechos do filme da cabana. Esse foi o filme que mais Deus falou comigo. Eu fico olhando, falo, meu pai do céu. Esse nosso mundo não é fácil, cara. Me dá uma é o que a gente está falando, assim, o brasileiro é naturalmente místico, Sim. Naturalmente supersticioso. Sim. Então essas coisas colam. O Jorge Linhares, cara, eu conheci o Jorge Linhares pessoalmente, tá? É um cara gente boa pra caramba, cara engraçado. Então, assim, até o jeito dele ser gera empatia. Você olha para ele e diz, pô, esse cara não deve estar... Cara, tá me enganando, ele tá falando uma coisa séria. Tem um trecho do livro dele que ele diz que abençoou o pé de abóbora. Você já leu essa parte do livro dele? Ele abençoou o pé de abóbora, né? Ele disse, eu que abençoo. E depois
deu abóbora em profusão. Ele conta no livro que ele abençoou o pé de abóbora. E o pé de abóbora começou a se multiplicar. E eu já participei de muitos eventos, né, com americanos, com brasileiros, conferências, congressos. Cara, os caras são carismáticos. Marco, você que está ouvindo a gente aqui, você que está assistindo, vai estar assistindo ao vivo, vai assistir depois. Se você viu uma mensagem dessa, uma pregação, um culto, e você se sentiu assim tocado, sensível, e não se sinta culpado, porque esses caras são carismáticos, entendeu? Eles têm eloquência, eles têm força, e você fica na dúvida, tu dá uma balançada, porque os testemunhos, os depoimentos, as histórias são impactantes. São impactantes. O evangelho que a gente ensina, tanto no Evangelho Negociável como na Oficina da Palavra, é muito sem graça. Eu não sei como é que você estuda com a gente, porque não tem a menor graça. A gente fala de salvação pela graça, de vida regular, de enfrentar as dificuldades, de transcendência, de esperar a vida eterna, sofrimento como método pedagógico de Deus. Cara, isso não tem a menor graça. Mas se tu for num evento desse, você sai de lá quicando, porque é um formato que mexe com o coração de quem assiste. Então é compreensível. O Jorge Linhares é carismático. Era, né? Não sei como é que ele está agora, mas é carismático. Você vê essa coisa do pé de abóbora. Pô, pegou você pelo pé. Tu não esperava ouvir um negócio desse, né? Pois é. O cara orar pelo pé de abóbora. Então você vê que toda a metodologia dele é essa. Então, se você, por exemplo, está passando por um problema com o seu filho, não vamos nem pensar na gente, né, Marco? Porque quando é com a gente ainda tem mais um coração mais duro, né? Mas um filho nosso está com um problema lá, um problema físico, de saúde, mental. Aí chega um cristão desse e fala assim, poxa, caramba, você já pensou se na sua família não tem alguém, um avô, uma avó, uma tia? Rapaz, você vai caçar esse negócio porque você quer resolver o problema. Não adianta. Você quer resolver o problema. Todo mundo se deu mal, então agora está respingando e você fala assim, pô, faz sentido. Eu conheci um pregador, o Marco, pregador de Trindade e Tobago. Uma vez ele trazendo uma mensagem, ele falou que no país dele, essa coisa da maldição rolava pra caramba. Isso nos anos 80. Rolava essa coisa da maldição, e aí todo mundo dizia para ele que iria morrer, porque o tataravô morreu, o bisavô morreu, o avô morreu, o pai morreu, que ele também ia morrer. Ele disse que um dia se ajoelhou no quarto dele e falou, Senhor, eu sei que todos dizem que essa maldição vem de geração em geração. Geração em geração. Então eu li aqui na tua palavra agora que o Senhor visita o pecado dos pais e dos filhos até a terceira geração. Ele falando. Então eu te peço, por favor, se eu não for a terceira geração, faça de mim a terceira geração. Não, e você sabe que quando eu postei a nossa, só para até agregar o que você disse, hoje à tarde eu postei aqui na página a foto dessa live que a gente ia fazer, e teve uma moça que comentou assim, ó, já estou na espera, porque o pastor da igreja que eu congrego fala que podemos estar amaldiçoados por conta justamente do Êxodo 25 e 6, que é justamente essa passagem que fala de visitar, né, a iniquidade dos pecados da sua terceira geração. E assim, talvez para nós o que fica muito claro é assim, é o que você falou. Eu quero sempre deixar claro, né, porque eu não quero que ninguém pegue trechos dessa live aqui e distorça o contexto. Quando o Leclerc ele diz assim, olha, faz sentido dentro da nossa realidade brasileira, que é um povo que já é macumbeiro por natureza e que vem de encontro ali às necessidades, mas que claro que nós sabemos que biblicamente não tem o menor sentido. Ele faz o sentido porque ele responde de forma rápida algumas questões que são complexas da vida da caminhada cristã, mas que para os preguiçosos é mais fácil dizer o seguinte, olha, eu estou passando por algum problema, qualquer que seja, né? É mais fácil já achar a culpa na terceira
na quinta, na quarta geração para trás da gente, espiritualizar o que não é espiritualizável, e isso eu acho gravíssimo, porque eu vejo que os cristãos, eles confundem uma vida espiritual com uma vida de utopia, né? Uma coisa é você viver a sua espiritualidade cristã, orações, né? Os dias das angústias, as nossas orações conhecidas, partilhadas, conversar com um amigo cristão, confessar, isso é uma coisa que tem a ver com a espiritualidade bíblica. Agora, espiritualidade não significa não assumir responsabilidades, que é a grande válvula de escape. O cara chega na igreja e aí é onde o ego dele é massageado, né? Tá dando tudo errado, mas eu acho que eu sou uma vítima de tudo, aí ele acaba descobrindo que ele é uma vítima, entre aspas, de 10 gerações para trás, porque alguém fez uma coisa errada, então ele é o bode expiatório da vez. E isso é muito ruim. Assim, a gente vai destrinchar algumas coisas, mas assim, eu acho que o grande ofensor de toda essa mentira, dessa baboseira da quebra de maldição, é a banalização da obra da cruz, porque é como se fosse o seguinte, olha, Jesus morreu na cruz, mas não é o suficiente. Jesus morreu na cruz, mas você tem que passar pela quebra da maldição, senão você não vai comer o melhor dessa terra, senão você não vai ser abençoado. E a forma como esse povo gospe na cara de Cristo na cruz me incomoda muito, porque, na verdade, o cerne do evangelho é essa boa notícia, né? Que alguém morreu por nós. Acho que você tocou no ponto certo, né? A Bíblia diz, o apóstolo João escreve nas suas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, que é certo que vem o anticristo, mas o espírito do anticristo já está entre nós. Sim. Já há anticristos entre nós. E ser anticristo é negar a obra de Cristo. Então, quando o cara, por exemplo, qualquer um diz que você está debaixo de uma maldição ou de um problema, que nascer de novo não é suficiente, isso é uma pregação anticristo. Assim como a gente viu aí agora o Henrique Vieira aqui no Rio dizendo que Jesus não ressuscitou. Isso é uma pregação anticristo. Isso é muito comum, né? É porque, como nós já falamos aqui várias vezes, é por isso que eu repito muito, como o brasileiro tem essa inclinação à superstição, que tá no sangue, tá na pele do brasileiro, ele acaba não fazendo a reflexão. E como as nossas igrejas também não têm ensino, não têm educação religiosa, educação cristã bem estruturada, também não tem reflexão. E como está todo mundo ferrado na saúde, no dinheiro, aí faz muito sentido o que a gente está dizendo. Você quer explicar o texto de uma vez, ou Marco, ou quer continuar junto comigo aqui falando mal? Vamos para cima. Eu estou tentando colocar alguns parênteses, porque depois eu acabo esquecendo. E a ideia é de enriquecer o seu conteúdo aí. E assim, então, como eu estava comentando, né, a banalização da cruz também tem exatamente o que você disse sobre ser anticristo, né? Sobre esse espírito que é fomentado. E aí, cara, bom, ainda falando um pouquinho da teoria, né, da maldição hereditária, né? Eu me lembro que uma vez eu discutindo com um amigo meu, nós chegamos a uma conclusão que é assim, que na verdade a cruz para esses caras é irrelevante, a obra da cruz não tem tanto significado, porque a maldição ela vem agindo como se fosse uma entidade que ela só precisa de alguém que habilite isso. Então, eu me lembro que na época que isso estava muito ainda assim, muito crescente, as pessoas falavam, você não deu dízimo, você habilitou o gafanhoto devorador a invadir a tua vida financeira. Você deu legalidade, né? Legalidade. Você deu a legalidade para demônio da mentira atuar na tua vida. E aí, tem uma experiência pessoal minha, né? Sempre gosto de contar as palhaçadas. Uma vez há muitos anos ainda, quando eu estava na Renascença. Você que fica botando a camisa do Flamengo aí, camisa do Botafogo, então. do Vasco, do São Paulo, tá dando legalidade. Deu legalidade. Tá traindo o azar do Cruzeiro, então, nossa, é muito azar. Fica vendo. Eu lembro uma vez que eu participei de uma ministração de cura interior e quebra de maldição, né? E aí veio uma mulher que nunca nem vi na vida, né? Aquelas coisas, né? Diz que teve uma revelação, né? Um revelamento, né? A visagem, teve uma visagem, né? Não foi uma visão, foi uma visagem. Veio falar para mim que a minha vida não andava porque na minha família tinha pecado do nazismo, né? E eu tive a moral, cara, eu fiquei super chateado no dia, mas eu tive a moral de investigar a minha árvore genealógica, né? E a minha família, ela não teve nenhum pecado cometido contra o nazismo, porque a etnia da minha família não tinha nada a ver.
nem passava pela Alemanha, por exemplo, nem nos países envolvidos e que se aproximaram do nazismo, né? Então, é de uma falácia tão grande isso, porque assim, que nem eu falei, olha, ainda eu fui pesquisar para ver se tinha sentido. Mas quantas pessoas aceitam isso abertamente? Né? Uma vez uma amiga minha me contando que ela foi numa ministração dessa aí, e aí uma mulher veio e revelou para ela, não, você tem pecado de homossexualidade na vida dela, e a menina nunca teve desvio de comportamentos homossexuais, né? Não, mas alguém da tua família, ela começou a argumentar, falou, não, mas eu gosto de homem, não tem isso de gostar de mulher, né? A menina falando, não, mas então aí vem a argumentação, se não é você, é alguém da sua família. Se não foi sua mãe, foi sua avó, bisavó, e aí fica uma coisa absurdamente vaga, e aí é até contestável, por exemplo, se foi Deus que revelou, não foi, mas se tivesse sido, como é que Deus revela as coisas pela metade, né? A pessoa tem a revelação, ela tem só um esboço da revelação, né? Então, todo esse pacote junto, ele encontrou realmente muita acolhida nas igrejas nessa década de 90, porque é o que você falou, era revolucionário, no sentido pior possível que podemos chamar de revolução. Isso respondia aos anseios mais comuns da vida. Olha, por que as coisas vão mal? Vão mal porque você tem um problema de maldição hereditária, né? E também pela falta de uma teologia saudável, que é o que a gente sempre discute aqui. As pessoas com a preguiça, né? Mas assim, a preguiça, o povo também tem, ele é o maior culpado, eu falo isso com tristeza. Porque o povo busca, né, os pastores que eles querem, aqueles que falam as coisas que eles gostam. Eu não vou dizer que talvez de forma diretamente, sei lá, mal intencionada, mas o cara, foi o que você falou, o cara tá com um problema com o filho com um problema de saúde que tá morrendo. Aí ele vê um cara na televisão falando que tem a cura, o cara vai atrás. Isso aí. O cara vai atrás. Como se o filho morrer fosse algo inimaginável. E isso acontece mas isso, pessoas, né? mas isso, Marco, a gente entende. Assim, nesse ponto aí, eu discordo de você, a gente tem uma discordância, porque no meu ponto de vista, a culpa é sempre da liderança. Sempre. Eu entendo a fraqueza das pessoas, da fragilidade, e entendo a nossa fragilidade. Se a gente entrar numa crise muito grande, eu e você, a gente pode surtar. Moisés briga com Deus, Elias briga com Deus, Abacuque briga com Deus, Pedro briga com Jesus, todo mundo briga. Assim, o ser humano tem dificuldade de se relacionar com as coisas que Deus está fazendo, e quando Deus compartilha a sua vontade, aí nego surta mais ainda. Então, isso é compreensível. Agora, o que é incompreensível são as lideranças evangélicas, principalmente de igrejas históricas, batistas, congregacionais, presbiterianos. Os caras, que as igrejas mais novas a gente também entende, mas as igrejas mais conservadoras, que têm história, embarcar nessa viagem, cara, para manipular as pessoas, né? Hoje, o que a gente observa aqui no Rio, principalmente, as comunidades abriram mão da escola bíblica, não há mais ensino das escrituras, os pastores são inabilitados. Quando você vai para o seminário dar aula, os alunos não querem aprender. Já falei isso aqui nas lives também, já falei isso várias vezes. Você vai dar aula, o aluno não quer aprender, ele quer te ensinar, ele vai lá para debater o que ele pensa. Para debater o que ele pensa. Eu fiz um evento aqui no Rio uma vez, que é um evento que eu coordenei durante anos, a Semana Teológica, e o tema daquele ano foi livre exame, sim, livre interpretação, não. E a gente trouxe vários caras para falar, um deles foi o Luiz Saião. O Saião, que é hoje aí uma das maiores autoridades em exegese no Brasil, ele veio dar palestras sobre hermenêutica, a palestra dele é sobre interpretação, e tinha a preleção da noite e a reunião da manhã, onde ele abria para perguntas e respostas. De manhã teve um cara lá, um líder de uma igreja pequena, com toda a sua liderança, ele levou uns 10 ou 15 caras para assistir com ele a palestra. E no meio da palestra, o cara que não estava lá para aprender pegou um recorte do Saião e fez uma afirmação, provavelmente baseada em algo que ele ensinava na igreja. E o Saião desmontou a afirmação dele em 1 minuto. Dali para frente foi 40 minutos de bate-boca. Entendeu? Então, o que a gente observa é que as lideranças e os aspirantes à liderança não têm um desejo, e muitas vezes não têm habilidade para ensinar a Escritura.
E aí cai nessas falácias. Esse texto, por exemplo, de Êxodo 20, que é o texto mais famoso, né? Na verdade, não é o mais famoso, mas é um dos mais usados, provavelmente um dos mais usados, onde Deus fala, né? Eu, Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam. Então, você que assiste uma preleção dessa, a menina que te procurou, que te mandou uma mensagem, o cara fala para você na preleção que a maldição ela passa de geração em geração até a terceira geração. Tá, mas você nunca parou para pensar que se o teu pai, por exemplo, foi crente ou você é crente, então isso significa que a graça de Deus, a bondade, a justiça e a prosperidade vai até a 1000ª geração? Se 3 gerações depois existe maldição, então o mesmo texto vai afirmar que 1000 gerações depois serão abençoados. O que é isso? Nós somos Jedi? É isso? Geração 1000? Por 1000 gerações eu treinei os guerreiros Jedi, diria o pastor Yoda. É isso que nós somos agora? Então, você não está nem pensando, né? Porque, na verdade, o hebraico, a língua hebraica não é igual à língua portuguesa. A língua portuguesa tem mecanismos de construção, a língua hebraica tem outros mecanismos de construção. No português, por exemplo, você tem o superlativo. Então, você diria, Deus é santíssimo. Mas lá no texto bíblico está lá santo, santo, santo. Não quer dizer que cada santo significa uma coisa. Então, essa maneira de escrever, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou então, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, de todas as tuas forças. Isso é uma forma hebraica de dar ênfase. De dar ênfase. Não quer dizer que cada palavra tem um significado, mas quer dizer que elas são colocadas ali para dar ênfase. Então, na verdade, o texto que você está lendo aí, que você ouviu, de Êxodo 20, que é um texto que se usa muito, Êxodo 20, versículo 5, versículo 6, na verdade, ele dá 2 ênfases. Primeiro, ele dá ênfase na consequência de atos errados. Então, é muito possível que atos errados, problemas errados, coisas ruins na vida se prolonguem por um tempo. E que Deus realmente está ali exercendo o seu juízo por um tempo. Entretanto, o texto dá ênfase maior ainda na bondade de Deus, ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor de Deus prevalece. Então, na verdade, o texto está dando ênfase e não está dizendo que a maldição se prolonga. Está dizendo o que é ênfase. E qual é a ênfase do texto? É que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é muito maior, é muito mais longa, é muito mais infinita, muito mais gloriosa do que qualquer tipo de mal que possa afetar a nossa vida. É o contrário. Na verdade, a má intenção de quem ensina é tão grande que leva você a um entendimento contrário àquilo que o texto diz. Oposto. Sim. Oposto. Deus está dizendo, mesmo que você faça um monte de bobagem, teu pai fez bobagem, teu tio fez bobagem, você fez bobagem, e muitas vezes você colhe o que você fez, é ruim, ficou ruim, mas eu quero dizer uma coisa, muito maior do que a bobagem, do que o mal, é a minha bondade e a minha misericórdia. Se o mal pega 3 gerações, a minha misericórdia pega 1000 gerações. Então fica tranquilo, porque o mal vai acabar e Deus vai permanecer para todo sempre. Amém. Bom, é isso, cara. Vamos aí tocando para não perder o fio da meada, né? Você já tinha falado um pouquinho do modo que o Jorge Linhares tinha colocado e meio que, vamos assim dizer, postulado esse tipo de doutrina aqui no Brasil através do livro dele. Então, ok. E também sabemos que, além do que sustenta, né, as opiniões do Jorge Linhares, que são fragilizadas até pela lógica do argumento, não há sentido em ter eles como uma doutrina. Mas é interessante os caminhos que muitos outros foram percorrendo no sentido de achar de alguma forma um jeito de provar que a quebra de maldição é realmente algo real. Vou te dar um exemplo de coisas que eram comuns, que talvez você provavelmente já tenha falado, né? Alguém já tenha te dito isso. A história com Pedro e Jesus, né? Que Pedro ele nega Jesus 3 vezes, né?
E depois, em um momento posterior, Jesus ele pergunta 3 vezes também a Pedro: Pedro, tu me amas, né? Então tem gente que sustenta que quando você vai para uma doutrina de quebra de maldição, um culto de quebra de maldição, né? Não dá nem para chamar de culto, né? Seria um movimento ali, uma reunião de Um quebra de ritual, maldição. ritual. Isso, ritual, né? Você vai aí para o descarrego da quebra de maldição. Muitos sustentam essa ideia dizendo o seguinte: olha, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo 3 vezes, da mesma forma, nós temos que pegar todos os nossos pecados e pedir perdão de tantas vezes dos pecados que você cometeu, né? E aí nós tínhamos uns dilemas que eram até engraçados. Uma vez eu atendi um jovem, né? Que ele veio de uma igreja dessas aí, o cara falou que ele tinha que pedir perdão por quantas vezes ele tinha se masturbado, e o cara não lembrava. E aí, da mesma forma que você tá rindo, eu também dei risada, né? Eu peguei e falei, cara, Tadinho do rapaz. aí eu dei uma zoada, né, pra descontrair, né? Falei, faz uma estimativa aí, por ano. Quantos anos de vida ativa você tem? Você começou com 12, né? Falei, então, quando você tá com 20 agora? Faz uma estimativa e você fica pedindo perdão aí, né? Fala assim, eu peço perdão 10.000 vezes por esse pecado aqui, porque não tem lógica, né? Como se Deus fosse um Deus idiota, né? Com todo respeito, assim, que eu digo, porque é um argumento que não é o que representa a minha verdade, mas, assim, eles realmente acreditam que Deus é um Deus cretino, porque não é incapaz de entender o que é um pedido de perdão, assim por dizer. E uma vez isso também é influência do paganismo e do catolicismo romano, né? Essa coisa da repetição, da repetição, né? Das romarias, né? Das rezas. Isso é uma. A gente já falou isso nas outras lives, né? O catolicismo romano barra latino-americano é muito presente nas igrejas evangélicas. A gente repete muito método, impressionante. Sim. A gente saiu da igreja católica, mas a igreja católica não saiu da gente de jeito nenhum. Exatamente. No próprio ritual dessa quebra de maldição, Leclerc, a repetição que uma das grandes evidências de como essa doutrina é falaciosa. Um exemplo, né? Quando chegava nesse momento de você pedir perdão, isso está inclusive naquele manual que eu falei que uma vez eu li da Miriam, né? Que era o manual da Renascer, né, que ele dizia o seguinte: você tinha que fazer algumas repetições, e aí, não no livro da Miriam, mas doutrinariamente, isso foi sendo feito, foram atualizando o processo, assim por dizer, e aí a pessoa ela chegava lá, ela tinha lá a quebra de maldição, aí ela tinha um textão desse tamanho, aí ela falava, na primeira vez que ela repetia, ela falava, então eu renuncio os pecados da minha primeira geração. Aí ela repetia tudo isso dizendo o seguinte: eu renuncio pelos pecados da minha segunda geração, da minha terceira geração. Então ela repetia todo aquele rito, mudando a primeira geração, a segunda geração, até a sétima geração. E aí, dependendo da revelação do momento, e que ainda tinha isso para acabar de piorar o processo, né? Todo mundo cansado, né? De saco cheio. Tem um bruxo presente, um cigano presente. Sempre tem. Sempre tem um mandingueiro ali, né? Aí a pessoa tem uma revelação, né? Uma revelação que só pode ser do inferno, né, gente? Tô falando, esse negócio que a gente faz de ficar ensinando a Bíblia, isso é muito sem graça. Legal mesmo é a Caverna do Dragão, Senhor dos Anéis, magia. Meu, uma mulher falou assim que tinha tido um discernimento para fazer a repetição até 50 gerações. Você imagine que troço chato, que coisa horrorosa. E aí, o pior não era isso, o pior é que ainda tinha tanta coisa que eu me lembro agora falando, mas eu me lembro de detalhes assim que eram bem sórdidos, né? Quando você estava lá repetindo as quebras de maldições, né? Se você bocejasse, tivesse algum tipo de sono, não, aí já ia um intercessor em cima de você lá para orar, para expulsar, porque era demônio que estava sendo expelido. Vai vendo. Verdade. E aí, Leclerc, não sei se você ia chegar nesse ponto, mas eu me lembro com muita clareza da história de ungir os pontos chakras, os pontos de entrada de demônio no organismo. Então você tinha na sua cadeira lá um olhinho da unção de Israel, né? Aquele óleo caríssimo, né, de Israel. E aí você, em dado momento, depois que você fazia a quebra da maldição, você consagrava os pontos chakras, que eram os pontos que os demônios podiam entrar na sua vida. Então, por exemplo, eles afirmavam que quando você ungia a sua coluna, você estava fechando ali as portas para os pecados sexuais, por exemplo, né?
Você ungia aqui no meio da sua testa, eles diziam que aqui é que estava o olho espiritual. Ou seja, tudo isso É religioso. não tem nada na Bíblia sobre isso, O cara nada vem na de outra história da religião. igreja. Né? Exatamente, os caras vêm de outra religião, muitos desses caras aí vieram de outras religiões, entraram para o cristianismo, incorporaram. Isso é comum, pô, isso é comum. O problema nem está nisso, o problema está no fato de que as igrejas acabam se tornando subservientes, complacentes com esse tipo de comportamento. O cara vinha lá e falar um monte de batatada e está livre para falar. Agora, então, é o que eu estou te dizendo. Você pregar, né, hoje eu estava dando aula durante o dia sobre a Epístola de Romanos. É chato, né, cara? É chato pra caramba. Então, se você for lá domingo e pregar sobre a Epístola de Romanos, eu já te contei isso aqui também na live. Eu dei um curso, Oficina da Palavra presencial, durante 10 anos, toda quinta-feira. Então, quando eu falava de graça, amor, né, misericórdia e tal, dava 20 pessoas, 30, 40, 50. Mas o dia que você vai falar de satanismo, anticristo, dá 1000, lota, engarrafa. Todo mundo quer saber de Satanás, do diabo, do demônio. Isso é normal. Isso é do ser Olha humano. só, eu deixei o comentário da Gorete aqui, porque eu conheço a Gorete, e ela tem uma filha que é especial, né? E olha o que ela está dizendo aqui, ó. Isso é muita maldade, né? Já ouvi de um penteca. Eu vou te falar, a pessoa que se diz cristã e fala uma coisa dessa para você, Gorete, aí cumpre-se o texto lá do Novo Testamento. Constar e você não deve nem sentar para comer. Isso aí é muito. Isso que é uma maldição. Isso é um crente maligno. Então, aí o cara lá dizendo aqui, ó. Já ouvi de um penteca que Deus me deu a minha filha especial por conta do meu pecado, Deus me punindo por algo que eu cometi. Você acha que um cara desse leu o evangelho? Não é possível, um cara desse nunca leu. E tem uma irmã nossa aqui também, Leclerc, que é a Renata, que ela tá sempre com a gente aqui, ela fez um comentário aqui, ó. E ela tá atravessando um momento que ela tem um câncer, que ela tá tratando, né? E ela colocou aqui, olha, eu ouvi uma pessoa dizer que estou com câncer por causa do meu marido que não se converte. E isso só piorou as coisas porque foi falado direto para ele. Veja você o nível de um cara que fala um troço desse. Então, assim, cara, isso daí não tem um amigo meu, pastor, que estava acompanhando uma senhora Sim. que tem um filho que se suicidou, tá? O nível de suicídio aumentou muito nos últimos anos, né? Sim. Ele se suicidou, ele estava acompanhando ela, tal. Aí no dia que ela foi no hospital reconhecer o corpo lá para dar o laudo para poder enterrar, tinha um grupo de evangélicos orando, aquela turma que vai no hospital. E aí aquela turma chegou e falou assim: a senhora que é a mãe do rapaz que se suicidou? Isso sou eu. Poxa, que pena que ele foi pro inferno, né? Pode ser. Cara, eu tô falando, cara. Isso tá entranhado na nossa cultura. Está entranhado na nossa cultura. Nossa cultura é voodoo, barra espírita, barra bruxaria, barra cigana, barra evangélica. E a culpa, para mim, né, a grande responsabilidade, essa é a minha percepção, é da liderança, que não ensina, cara. Você tem lá quantos e quantos cultos, é só você ver as lives aqui no Facebook. Não se ensina a escritura. Canta-se, fala-se, é blá, 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 mas a palavra de Deus não é ensinada. Então, nós temos uma geração inteira de cristãos perdida. Perdida porque não crê, perdida porque não entende, perdida porque está perdida mesmo, porque não foi ensinada, é incapaz de resistir a esse tipo de pensamento. É igual uma vez o cara falou para mim: olha, Deus mandou dizer para você não sei o quê. Você crê? Eu falei: não. Então você é incrédulo? Não, sou incrédulo nada. Se você vem com a mensagem de Deus, vem com endereço, vem com data, vem com hora. Tira a onda de profeta comigo aí. Agora vem com essa conversa fiada. Não, cara. Agora, quando o cara vai falar com uma pessoa como essa, está com câncer, um filho especial, a pessoa já está fragilizada. Então, isso é maldade. Isso é maldade. É isso mesmo. Isso é maldade. Não, isso aí, temos que orar. Como era na época da nova era, que o cara invadia a tua casa para ficar investigando os seus objetos. Não, essa canequinha que está aí, ó, essa cor que você pintou. Então, você já pega a pessoa fragilizada. Então, irmãos, irmãs, amigos e amigas aqui
do evangelho inegociável. Você tem que fugir desse tipo de gente. Que esse tipo de crente, que se diz crente pelo menos, é pior do que qualquer maldição hereditária. Ele está ali no teu cangote ferrando com o teu cérebro, ferrando com o teu pensamento, deixando você confuso. Aqui, a Giselane colocou aqui uma coisa bem interessante, né? Nós colocamos um texto aqui esses tempos, né? E tem, inclusive, lá no site do Evangelho Negociável, só um pequeno parênteses sobre o suicídio, né, que você comentou. E nós temos uma argumentação, né, que o suicídio, né, de um cristão que se suicida em um momento de desespero, nós acreditamos que não vai para o inferno, e destrinchamos no texto por que não acreditamos, chamaram a gente de satanista, por exemplo, que nós estamos incentivando, né, o suicídio, e você vê o antagonismo da coisa. Em nenhum lugar do texto nós dizemos, não, pode se suicidar que você vai para o céu tranquilo. Nem é essa a argumentação. Ô, Marco, tem um pregador famoso no Brasil, que eu não vou citar o nome, que ele se especializou durante anos em pregar sobre satanismo e mensagens ocultas, que também tem a ver com maldição, esse negócio de mensagem do rock and roll, música oculta, Disney, coisa oculta, essas coisas malucas aí, que é só para oprimir as pessoas. Esse cara ficou durante anos falando da influência de Satanás. O filho dele se matou. Eu sei. Okay? Então não vou citar o nome aqui porque não convém. Quem quiser. Eu sei de quem se jogou na frente de um trem. Sim. E depois ele gravou um vídeo aqui no YouTube para dizer que o filho morreu daquele jeito, que Deus tinha um propósito. Então, meu amigo, tem propósito no caso do filho dele, né? Mas não tem propósito. Os outros. Então, aí, nesse vídeo, você entende duas coisas. Primeiro, que é um pensamento religioso furado, maluco, inadequado. E segundo, ele é um cara igual a gente. Eu até me compadeci vendo o vídeo, fiquei até compadecido, tá vendo? O cara tá sofrendo. Aí, quando ele sofre do mesmo problema, ele fica procurando respostas onde aquela situação se encaixa. Aí é fácil, né? Aí é fácil, quer dizer, o filho de todo mundo que se mata vai para o inferno. O dele não, o dele morreu com um propósito espiritual. Então, amigos e amigas, não caiam nessas falácias. A palavra de Deus nos ensina. Pode ensinar, a Bíblia é chato. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, no livro de Efésios, um texto muito bacana, muito pedagógico, que é a armadura de Deus. A armadura de Deus, o escudo da fé, a fé consolidada, o capacete da salvação, a espada da palavra, o capacete, a certeza da salvação, a fé em Cristo e a espada, que é a palavra, são armaduras que nos protegem desse tipo de ataque. Inclusive, o texto fala, né, que a armadura de Deus, quando ela é bem colocada, ela nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Exatamente isso. Você que está sob ataque, essas setas elas vão entrando. Por quê? Porque o conhecimento da palavra é frágil, a fé é frágil, é sincrética, é misturada. Aí qualquer coisa cola, porque até eu aqui, o Marco, e tantos outros irmãos que estamos há anos estudando, ensinando, quando a gente fica fragilizado, fica, pô. Sim. Claro. Elias, o profeta, ficou fragilizado. Ficou triste. Moisés ficou triste. Os caras ficam tristes, é sempre ser humano. O apóstolo Paulo reclama com Timóteo: pô, fiquei sozinho, me abandonaram, ninguém me defendeu, fui ao julgamento, ninguém estava lá para me apoiar. Então, isso é da humanidade. Agora, imagine estar fragilizado sem o conhecimento da palavra, sem a clareza da fé, sem a certeza da salvação. Aí ferrou, cara. Aí a gente é alvo. Esse texto de Efésios é muito legal porque ele fala sobre isso, né? A couraça da justiça. Olha, tudo que a fé, né, faz com a gente, nos guarda. Calçar os sapatos, as sandálias do evangelho. Isso nos protege. Aí a gente está apto. Davi também fala isso no Antigo Testamento, né? O Senhor é o meu sol, o meu escudo. A palavra do Senhor é escudo e broquel. O broquel é aquele escudo que você bota no punho, né? O cara que é espadachim lá no meio da batalha, levanta a mão, se defende. A palavra de Deus é escudo e broquel. Então, a gente está sob ataque o tempo todo. Agora, sofrer ataque dentro da igreja é brabo. E é desse jeito que os irmãos estão falando aqui, é maldade, muita maldade. Muita maldade.
Não tem. Assim, quando a gente escuta um troço desse, tua filha nasceu especial porque é pecado, você tá com câncer porque o teu marido não se posiciona, esse tipo de coisa, isso para mim é o que você está dizendo. Não se trata de não conhecer a Bíblia, se trata de ruindade mesmo, se trata de pessoas mal intencionadas, de dominadores, né? Abusadores. Demônios travestidos de pastores, né? Isso não são... Isso, lobos devoradores, como a devoradores. Ele mesmo falou, lobos devoradores. É isso aí. Leclerc, eu acho que um outro texto bom, Marco, com relação a isso, que é o texto de Deuteronômio, né? Também famoso, né? Põe diante de vocês a bênção e a maldição. Porque muitos desses abusadores, eles falam que a opção é nossa. Você escolheu estar amaldiçoado. Só que o texto de Deuteronômio, ele se refere à aliança do pacto de Deus com Israel, que é o texto citado na entrada de Canaã, Sim. Lá em Cades Barnea. Tem nada a ver com a nossa aliança em Cristo, que é superior, como diz o livro de Hebreus, superior à aliança pactual entre o povo de Israel e o Deus de Israel. Então, na verdade, nós não colhemos esse negócio. O próprio Deus responde sobre isso em Ezequiel. Que conversa é essa que o pai come a uva e o filho embota o dente? O próprio Deus fala sobre isso. O próprio Deus. Se o homem pecar, colherá o que fez. Se se arrepender, eu perdoarei. Então, na verdade, isso não tem sentido nenhum. O cara pegar um texto pactual de um tempo antigo, e a gente não vai explicar o texto todo aqui porque não dá tempo, mas esse texto de Deuteronômio não se enquadra. Então, não é sua opção. Não foi você que atraiu esse mal para a sua vida, com certeza. Muito bem. Aí, cara... O menino botou aqui, Marcos, bota de novo esse comentário aqui, ó. Esse aqui é um comentário do Janilton, é o meu ponto de discordância contigo também. É claro que eu entendo que a liderança, ela é responsável maior, mas o povo, com a Bíblia na mão, existe uma omissão muito grande porque senão não alimentariam tantos lobos devoradores, né? Eu entendo você, Marco, eu entendo você, Janilton, mas quem é que ensina o povo a ser como Bereia? Não, são os líderes, claro que tem que ser os líderes. O cara acabou de nascer de novo, acabou de se converter, acabou de entrar para a igreja. Eu ensino para ele um monte de maluquice. Quem é que vai ensinar para o cara que ele tem que ser de Mas assim, olha, eu vou te dar um exemplo, Leclerc. Assim, eu entendo o que você está falando, mas o meu ponto de discordância, né? Você vê, eu fiquei 10 anos na Renascer, por exemplo. E aí, sendo enganado, aprendendo uma teologia falsa, e lendo a Bíblia, eu entendi que não tinha nada a ver aquilo lá. E aí, eu acredito que talvez seja esse o caminho que os irmãos deveriam tomar. Eu falei, cara, essa igreja não está me ensinando a verdade, né? E na minha época, não se tinha tanto material disponível como se tem hoje. Então, o povo tem essa preguiça de ler mesmo, isso é um fato, né? Eu concordo que também, às vezes, uma pessoa ela vai começar a ler a Bíblia sem uma instrução, uma orientação adequada, ela vai pegar textos que vai tirar dos seus contextos e vai cometer atrocidades, ensinar outras coisas, mas via de regra, por menor que seja o entendimento bíblico de qualquer pessoa, alguém que lê os evangelhos, não precisa ser um teólogo, não. O cara não leu a Bíblia inteira, mas ele leu o Evangelho de João, por exemplo. Se o cara lê de fato o Evangelho de João e ele escuta um safado desse pregando, o cara já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas você é uma exceção, Marco. Você é uma exceção, cara. Esse grupo aí é uma exceção, cara. É uma exceção. Olha a mulher samaritana. Não há quem nos diga o que fazer. Ou eunuco. A mesma coisa. Como que eu vou entender se não há quem me ensine? Então, esses caras de Bereia, você, o Janilton e tanto, são exceções. A maioria, por isso que Jesus fala para Pedro, você ama as minhas ovelhas? Você me ama? Ao contrário, então apacenta as minhas ovelhas. Sim. Porque essa é a missão. Né? Eu te entendo, concordo. Acho que está na nossa cultura também essa passividade, né? A gente tem uma cultura passiva. A construção do intelecto é um problema na nossa sociedade. O nosso culto é passivo, né? O culto evangélico hoje ele é passivo. A gente vai lá e assiste o tempo todo. O cara, você nem ora. Tem gente, tem igreja que os caras nem oram. Você só ouve. Eu entendo, mas assim, a nossa responsabilidade é ensinar. Eli foi reprovado como sacerdote porque não ensinava o povo.
porque não ensinava. E outros também na Bíblia foram reprovados porque não ensinavam. Arão foi exortado porque não ensinava. E a nossa missão é ensinar. Sem dúvida. Então, eu entendo, concordo com você, mas eu parto da premissa que é a seguinte: primeiro a gente ensina, depois o cara tem que ser igual a Beré, porque não é possível. Uma vez um garoto aqui do Rio, que era seminarista aqui no Rio, presbiteriano, e estava passando por um problema com depressão, síndrome de pânico, aí ele me ligou, pô, Leclerc, teve um cara aqui em casa, que é igreja tal, não sei de onde, falou que enterraram um negócio para mim, não sei aonde aí, e que isso tá me deixando maluco. Aí eu falei para ele no telefone, pô, cara, você é um cara presbiteriano, você fez seminário, cara. Você lê John Stott, você lê Hernandes, você É incrível. E tu cai numa falácia dela, aí eu concordo com você. Aí eu falo, pô, deixa de ser bobo, deixa de ser preguiçoso, cara. Deixa de ser passivo, deixa de ser místico. Aí deu uma esculhambada nele no telefone. Porque aí nesse ponto eu concordo com você. Ele foi treinado, ensinar. E cai numa falácia dessa, é mais ou menos o discurso de Moisés para Arão. Arão, que bezerro é esse aqui, de ouro? O povo queria, né? Tá. O povo queria, eu peguei um pouco de ouro, joguei no fogo, saiu o bezerro. Pô, aí Moisés foi maluco, pô. Que conversa é essa? E é legal esse texto de Êxodo, que Moisés está lá em cima do monte, recebendo a lei, né, o pacto, e Deus fala assim, Moisés, olha só, vamos dar uma paradinha, dá uma descida lá e vê a bagunça. Dá uma olhada lá, dá uma olhadinha lá, né? Dá uma... E aí, e Arão, cara, pô, tô falando de Arão, cara. O cara, o sumo sacerdote, é que cai numa conversa dessa. Então, aí sim, aí eu realmente... E Paulo, para a gente não ficar só no Antigo Testamento, a Bíblia diz em Gálatas que Paulo exorta Pedro na frente de todos os outros. Pô, Pedro, Pedro, como é que você cai numa conversa dessa? Você fazendo acepção de pessoas? Paulo, cara, para você repreender Pedro, na frente de toda a liderança da igreja primitiva, pô, tu tem que ser muito macho, cara, tem que ser muito corajoso. Leclerc, vou botar um comentário aqui, eu sei que o tema aqui é outro, mas acho que vale a pena dar uma pincelada rápida aqui, ó. Um rapaz comentando aqui, olha. Existe cobertura espiritual humana, aqui é uma afirmação dele, né? Pois alguma pessoa nos ganha para Cristo e temos essa pessoa como pai na fé, então é como se essa pessoa tivesse uma cobertura espiritual na nossa vida. Aí é a afirmação dele, depois vem a pergunta, né? Isso é verdade? Obviamente que não. Não existe esse negócio de pai na fé, e nem aquela pessoa que te ganha, porque na verdade, qualquer pessoa que for... Jedi e Padawan. Esse negócio de que... Uma coisa é você ser grato por alguém que te ensinou o evangelho no primeiro momento, você ter respeito e tudo mais. Agora, tratar esse cara, com quem quer que seja, né, como a autoridade espiritual na sua vida, cobertura espiritual, teu pai na fé, a tal ponto de que se você decide não caminhar com ele, você vai sofrer algum tipo de retaliação, que esse é o termo que as pessoas usam, isso aí é um abismo de diferença, isso não tem o menor respaldo bíblico, tá? E outra coisa, como o Leclerc bem comentou aqui, a nossa obrigação é ensinar, mas quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Isso sim é uma ação sobrenatural, uma ação que transcende a lógica do argumento. Né? Você pode falar para uma pessoa 100 vezes o que ela é pecadora, que ela necessita de arrependimento. Mas quem convence uma pessoa dentro de si a esse nível de arrependimento só pode ser o Espírito Santo. Não é o cara que te ganhou para Jesus. Primeiro que a gente não ganha ninguém para Jesus. Né? Essa é outra... Falar totalmente... Você tá ganhando alma. Quem ganha alma é vampiro, meu irmão. Exato. Aqui nós não somos ganhadores de alma. Aqui nós não somos evangelho. É coisa distinta, né? Mas beleza. Leclerc, voltando aqui à questão da quebra da maldição. Você vê que o teu amigo aí que fez a afirmação, né? Agora, você vê que isso está entranhado na cultura. Primeiro ele afirmou. Depois ele pergunta. Depois ele pergunta. Isso é normal, cara. O cara realmente ele tem uma relação ali mística. Né? Quantos pastores, Marco, a gente conheceu pastores de igrejas grandes, batistas, presbiterianos. Chega num momento da vida o cara dá uma pirada, cara. É a vaidade humana, cara. Gideão,
né, venceu lá os midianitas, e os caras disseram, Gideão, governe sobre nós. Não, só o Senhor governará. Poxa, que cara piedoso. O que você quer, então? Eu quero uma estola sacerdotal. Pô, Gideão, o cara queria ser um guru espiritual. Uzias entrou no templo. Saul ergueu um monumento em adoração a ele mesmo, cara. Quer dizer, isso é do ser humano. Os discípulos, né, perguntando, mestre, quem vai sentar à sua direita? Quem vai sentar à sua esquerda? Não, tranquilo. Quem beber do cálice que eu tenho para beber, então isso é mole, vamos beber. Os caras não sabem o que estão falando, entendeu? E esses caras eram aqueles que andavam com Jesus, estavam ali ouvindo dele, né? Viram os milagres, escutaram Jesus pregando, né, as suas doutrinas. Aí o cara vem numa dessa e Jesus fala: olha, você quer beber, se você beber do meu cálice não tem problema, não, mas é tranquilo. Os caras achavam que era o cálice mesmo lá. E os discípulos perguntam, quando eles viram o cego, eles perguntam: quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele, né? Então, essa coisa da maldição também é uma coisa que está entranhada na natureza, mas Jesus fala: nem ele, nem o pai, ninguém, ele está assim para a glória de Deus. Ou seja, Deus é glorificado em qualquer circunstância. É uma maluquice. A gente já falou sobre isso na questão da... É que assim, é como a gente estava falando, né? Como o pacote ele veio completo, né? Isso, é um pacotão, é um combo. Então, quando a gente vê os desdobramentos, né? O cerne deles estão presos naquela ideia. Olha, porque assim, você já deve ter ouvido muito disso, né? Inclusive esses pastores aí midiáticos, né? Você nasceu para dar certo. Então, se você é um crente que tem as coisas que está dando tudo errado na tua vida, tem algum problema, tem alguma maldição aí. Muito aquela música, vai dar tudo certo. Sim, exatamente. Como se uma vida que passe por tribulações não fosse uma vida que honrasse a Deus, inclusive na tribulação. Então, isso é muito ruim porque vai contra, né? É antagônico ao que nós lemos na Bíblia. Se você for ler a Bíblia, de fato, você vai ver o quanto de sofrimento, o quanto de personagens bíblicos enfrentaram o pior que poderiam ter sido enfrentado na época deles e glorificaram a Deus, sendo isso que eles estavam passando, né? Passando por tudo isso, enfim. Então é muito tenso, né? Nós pensarmos aí que, assim, como eu sempre falo, né? Apesar de tudo, e hoje ainda tem muita vítima dessa mentira. Hoje é um pouco, muito difícil a gente ter esse olhar compreensivo pelo fato de que hoje se tem acesso a muito material, a pessoa ela não precisa. Isso aí também é controvérsia, tá? Porque você sabe que essas lideranças são abusadoras, elas cercam as pessoas, elas dizem que você não pode ler, que você não pode estudar. Eu tenho um amigo, recentemente, ele falou para mim, pô, eu saí da igreja lá, o pastor proibiu os meus amigos de falarem comigo. Então, quem é que se submete a esse tipo de coisa? O pastor chegar para você, Marco, eu proíbo você de conversar com o Leclerc. Pô, quem é que se submete a isso, cara? Eu dou risada na cara. Assim, olha... Mas a gente dá risada, porque a gente já está num nível de esculacho muito grande. Mas os irmãos, cara, eles se sentem pesados. A Giselane mandou aqui uma mensagem, que agora eu já não sei onde ela passou aqui, mas essa história da manipulação, pegando um gancho do que você está falando, né? Uhum. Esse negócio da cobertura espiritual, que manipula demais, ela falou que ela comentou que ela conheceu um casal que, de tanto ficar falando pro tal do líder espiritual da vida deles, do cara não dava um passo sem falar pro líder, o líder descobriu as coisas que a menina gostava e chavecou a menina e saiu com a menina do cara, que era a filha espiritual deles. Assim, é triste, mas é tão comum, é tão normal de ver. Eu já ouvi casos muito parecidos e muito semelhantes. É bizarrice do negócio. Mas você vê, esse cara que conversou comigo é militar, pô. O cara é inteligente. A gente até já falou isso em outra live, né? Porque a religião é coisa de ignorante. É nada. É engenheiro, é empresário. A religião é sedutora. Ela é sedutora. O cara é um empresário águia. Águia. Ninguém engana ele. Ele arrebenta no mercado financeiro. Ele pressiona os concorrentes. Ele dialoga com o fornecedor. Ele barganha preço. Ele domina o mercado. Na igreja, ele é um cordeirinho. Ele tem um medo dessa coisa do divino, né? Lembra até a história de Rasputin, né? Rasputin fez isso com os czares russos. Mesma coisa. Sim. Beleza. Leclerc, mais algum comentário aí sobre
a falsa doutrina aí da quebra de maldição, que nós já A tratamos. gente poderia falar, eu acho que seria também importante falar sobre aquele texto do Novo Testamento, de Mateus 12, 29, que fala do homem forte, né, do valente, né, que tem essas histórias, tem até música, né? O nosso general é valente. Tem. Entrei no terreno do inimigo. Tem um monte de música que trata dessas questões relacionadas a esse tipo de invasão. Você tá rindo? Mas é verdade mesmo, cara. Os caras cantam isso, né? Essa coisa de você ir lá tomar, né? Tomei o que me roubou, né? Ou então Sim. tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, essas coisas de exigência, né? Ou como é que é aquela outra música? Restitui, né? Restitui, Quero de volta o que é meu. que é meu. Quero é meu, pô. É, E já aí pensou? os caras se apegam a esse texto de Mateus 12 para dizer isso, que essa questão do valente, que o homem forte é o valente e que seria o diabo, né, e que os bens saqueados são as vidas resgatadas. Inclusive desse texto de Mateus 12 que vem a ideia do amarrar o inimigo, tá amarrado. Tá amarrado, isso. Né? Tá amordaçado, né? Tá Tá quebrado. amordaçado. Cala a boca, diabo. Lembra aquela música que o diabo tremeu? Lembra dessa música? E o diabo tremeu. Lembra? E o inferno Olha tremeu. só, ô Leclerc, eu coloquei algumas coisas aqui que já foram faladas, mas só para a gente pontuar, né? Que assim, do ponto de. Eu deixei algumas anotações para a gente ir falando, né? Sobre a questão dessa doutrina mentirosa, né? Então, um dos grandes dilemas dela, das grandes contradições, é que ela anula a soberania de Deus na vida das pessoas, né? Quer seja para o bem, quer seja para o mal, eles limitam a ação de Deus e do diabo mediante a palavra. Então é assim, houve uma cruz na história das nossas vidas, mas se eu não disser que está tudo quebrado, amarrado, amordaçado, saindo de 7 em 7 e não volta nunca mais, não funciona. Não funciona. Como a cruz é então para eles, para esses que defendem a quebra da maldição, a cruz é uma obra incompleta e não é suficiente em si mesma para mudar e para salvar, não tem uma conotação salvífica, né? A Marilyn Hickey, naquele livro que eu citei aqui, Quebrando a Maldição, Quebrando a Cadeia da Maldição Hereditária, é ela que fala sobre, vou ler um trechinho aqui do livro dela, ela fala o seguinte, o diabo é o valente, e o que temos que fazer é amarrá-lo, e depois nós lhe tomamos a casa, ou aquela cidade, ou aquela geração, e dizemos, diabo, espere um minuto, a minha casa, a minha geração, a minha cidade não pertence a você. Eu amarro você em nome de Jesus e você não vai fazer isso. E quando fazemos isso, rompemos a maldição em nome de Jesus. Você vê que ela dá um roteiro explicando. Sim, passo a passo, né? Exatamente o que você falou. E isso vem desse olhar dualista, né? É uma luta entre o bem e o mal. Existe um poder do bem, que é Jesus, que é sempre mais fraquinho, é o mestre dos magos. É o yin yang do evangelho, né? Que os caras falam, né? Tem um yin yang assim, né? E o diabo tá solto, né, cara? Tá livre, tá detonando. Já falamos isso em outra live, que ele tem o poder, dono da cidade, dono do estado, dono do Brasil, dono da África, né? Não é dono da Suécia, né? Só onde tá ruim. Exato. Onde tá bom, não tem demônio. A cabeça dos caras funciona assim, né? E aí, existe uma outra situação, que é uma situação que também chegou quando eu anunciei a live, né? Aquela questão de como, além da maldição hereditária, tem a história da consagração, que está muito perto, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não, mas como assim maldição hereditária? Não, alguém da tua família consagrou você ao Satanás quando você nasceu, por isso que tá dando tudo errado, né? E aí esse cara que foi consagrado, entre aspas, né? Jesus encontra esse cara, né? E aí, para esses, é o mesmo modo de operação, né? É o mesmo modus operandi. Se você foi consagrado, se é que é verdade isso, porque tem muita coisa que é especulação, né? A questão da resposta rápida, né? A minha vida é um lixo, por quê? Porque tem um demônio na tua vida, então vamos tirar o demônio que ela vai ficar boa, né? Inclusive, acho que foi eu não me lembro se foi na Universal, não quero ser injusto, né? Embora eu deteste as doutrinas da Universal, mas eu me lembro de alguma igreja que teve aí que colocava a troca do anjo. Você lembra dessa?
Lembro. Tirar o anjo ruim por o anjo bom. A troca do anjo para os caminhos se abrir. Né? Incrível, né, cara? Incrível. E aí, assim, no fim das contas, a quebra da maldição, ela é uma ofensa, então, de fato, à obra da cruz, porque ela condiciona métodos humanos, métodos antibíblicos, inclusive, né? Aquela história que eu falei de ungir os pontos chakras. E regressão? Tem igreja que faz regressão. Tem. Não, mas então, lá no... Deitado lá em posição fetal. Lembra aí quando você era um bebê, na quando barriga... você tinha um mês, isso. Quis te abortar. Olha só, isso é espiritismo, cara. Isso não é evangelho. É isso aí. Então, mas tem. E ainda tinha um roteiro que dizia alguma coisa assim: ó, você tá lá. Tinha essa parte do ritual. Ela é a parte de. Como é que é? Acho que tem a primeira é a quebra de maldição. Não, a primeira é a batalha espiritual, depois quebra de maldição, e aí vem a cura das lembranças, que é a hora que o pessoal faz a regressão. Cura das lembranças, isso. Né? Aí o cara começa, alguém ficar falando lá, o cara lá deitado, né? Visualize você quando você foi concebido, Deus te planejou assim e tal, não sei o quê. Aí você tinha que dizer alguma coisa, que eu não vou lembrar o texto todo, mas era alguma coisa desse tipo aqui, ó. Era, Senhor, eu te agradeço, voltes no tempo, quando eu fui concebido, lá atrás, e repare, né? Reconstrua essas coisas em mim lá naquela... Então tinha até um lance de viagem do tempo aí, né, tipo, de Jesus voltar lá naquele momento e curado ali. É muito louco. Aí, vamos agora fazer uma menção ao nosso presidente, né? A frase famosa do Bolsonaro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá vendo? Os caras usam como se toda palavra que fala de liberdade ou libertação tivesse a ver com o demônio. Né? Sim. Pô, a verdade libertará. Tanto a galera da maldição como o presidente também usa o texto de forma errada, porque, na verdade, Jesus, quando você lê o texto todo lá de João, capítulo 8, o que Jesus está dizendo? Se vocês forem verdadeiramente meus discípulos e se aprenderem e colocarem em prática tudo o que eu vos ensino, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, o princípio de João não tem a ver com maldição, nem com opressão, nem com... O princípio de João é o mesmo princípio de Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A verdade da palavra de Deus ilumina a mente humana, e essa verdade é libertadora. Não foi Paulo Freire que disse isso, que a educação liberta. Pô. A Bíblia já está nos ensinando isso, que a educação liberta. Lá em Deuteronômio, né? Ande com seu filho, fale da minha lei, no caminho, na mesa, coloca na testa, escreve na porta, porque a palavra de Deus, o ensino, tem um poder de transformação. Então, a verdade é libertadora. De que é libertadora? É da heresia, dos sofismas. Paulo fala muito sobre isso. O que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade, pô. Essas heresias, algumas são bem descaradas, né? Não tem nem cara de verdade. Só, Leclerc, aqui a Giselane comentou, isso aqui era verdade, cara. Me lembro disso, que nesse momento dessa cura das lembranças, né? Aí tinha uma musiquinha bem de fundo, bem calma, a luz mais escura, né? O ambiente ele silencioso, para a pessoa realmente ser levada ali a uma regressão mesmo. E a gente fala essas coisas, e assim, o que é trágico para nós hoje constatar, Leclerc, é que tudo isso acontecia dentro de uma igreja dita evangélica, cara. É o fim do mundo um troço desse, né? Quando a gente olha, claro que hoje a gente olha, a gente acha o fim do mundo, mas é muito tenso, porque isso daí ganhou lugar nos altos escalões das bispaiadas brasileiras, né? O cara se veste branco, se veste branco, bota jaleco, branco, como se fosse fazer um despacho, né? Fosse fazer uma sessão de mesa. Coisa de mesa branca. Mesa branca, coisa de maluco, coisa de louco. Eu me lembro também de um evento que eu participei, esse eu estava lá, ninguém me contou, né? O pastor mandando a gente esticar o braço, né? Ficar com o braço levantado assim, em forma de T, para você sentir a dor que Jesus sentiu na cruz. Meu pai do céu. Então, apagou a luz, botou lá o Marcos Witt, lembra do Marcos Witt? Botou o Marcos Witt cantando em espanhol. Inesquecível, Marcos Witt. Botando ele cantando em espanhol, porque em espanhol é melhor, né? Tem mais forte, né? Tudo escuro,
E aí o pessoal não podia baixar o braço. Aí quando você abaixava o braço, vinha o obreiro, ela levantava o teu braço. Aí o pessoal começava a gritar, para você sentir dor. Que maluquice é essa, cara? E a turma quebrantada. Mas aí você vê que é um quebrantamento falso. É. Né? Porque o verdadeiro quebrantamento se dá pela razão. O cristianismo é cognitivo. A luz da verdade, da palavra de Deus, é que faz você ficar quebrantado. Os caras choravam, gritavam, gemia, coisa de maluco, coisa de louco. E aí todo mundo gritando, gemendo, né? Pedindo perdão por coisas antigas, para ficar na cruz, essas coisas que a gente já falou aqui. Eu estava lá, eu vi, então assim, ninguém me contou. Também vi a Marilyn Hickey, conheci ela pessoalmente, vi ela ao vivo. E o que mais me impressiona é a habilidade, a eloquência, a capacidade de falar e deixar você confuso. Por isso, Marco, é que eu, na minha percepção pessoal, não sou o dono da verdade, é só o meu olhar, a culpa é sempre da liderança, porque não, mas eu estou de acordo que seja, né? Mas eu vejo a parte do povo também. Né? A gente não, claro. A maior é a liderança, óbvio. Mas a gente fica confuso, a gente ouve o negócio dele e assim, por que esse cara está falando? Ué, o Eugene Peterson teve um momento da vida dele que ficou confuso, né? O Max Lucado ficou confuso, o Felipe Anser ficou confuso. Esses caras, eles vão muito bem, chega uma hora que falam uns negócios assim que você, ué, o que esse cara está falando? Sim. E te deixa confuso. Ué, imagina os irmãos, né? Os irmãos que estão ali, que olham para os seus pastores como se fossem gurus espirituais, como se estivesse debaixo de uma proteção. O cara não vai questionar nada, meu irmão. O cara não vai questionar nada. Ele vai se submeter como as pessoas se submetem às seitas, né? As coisas malucas. Impressionante. Leclerc, a última anotação assim, que eu coloquei aqui para poder deixar do meu comentário, né? Que assim, eu escrevi um pedacinho de um texto aqui, né? Dizendo o seguinte, que a quebra de maldição, no fim das contas, ele é a palavra de Deus versus a palavra do homem. E, tristemente, para muitos, a palavra do homem parece que tem mais poder do que a palavra de Deus. Isso, legal. E aí, queria ver o que você tem aí de considerações finais, porque já estamos aqui há quase 1h30, e o papo foi ótimo, está sendo muito bom. Mas, e tô vendo aqui que a gente precisa continuar com essas lives para falar de abuso espiritual, da cobertura espiritual, que deve estar linkada com abuso, e o quanto de pessoas que se identificam. Por exemplo, aqui nosso amigo aqui, o Thiago Bandeira, falando aqui, né? Tá vendo? A unção com vários olhos, para vários significados, prosperidade, batalha e tal. Também tem isso. Tinha gente que. Os caras vendem kit de óleo, Marco. Tem uma vários olhos diferentes. Aqui em São Paulo, Leclerc, lá no centro da cidade, ali perto inclusive da Praça da Sé, que é bem no centro mesmo, tem uma rua que se chama Rua Conde de Sarzedas, né? É uma rua onde o comércio gospel, ele sempre aflorava ali, né? Nessa rua da Conde de Sarzedas, quando eu ainda tinha coragem de ir lá, faz muito, não, eu falo porque eu ia lá porque as Bíblias eram mais baratas, né? Na Conde de Sarzeda tinha livrarias que eram reformadas, ali dava para você tinha um oásis ali no meio do deserto, né? Mas ali, a grande maioria do comércio, ele tinha o comércio, por exemplo, ternos pentecostais. Tinha uma loja lá de ternos pentecostais. Então você entrava, tinha o kit, o cara com... Não tô aqui desenhando dos caras, mas era assim, engraçado. Tinha o paletó prata, aquela camisa branca, a gravata vermelha, e o sapato combinando. Tinha o kit lá, e tinha os kits dos óleos também. Né? Então o cara pegava uma cestinha assim, vinha com acho que 10 óleos mais ou menos, aí tinha lá um óleo verde para prosperidade, o óleo azul para proteção espiritual da sua casa. Tinha até a receita do óleo. Você pegava o óleo na mão, assim, o vidrinho, tava lá. Esse aqui é indicado para você ungir pessoas que estão com problemas financeiros. Esse aqui é indicado para curar enfermos, por exemplo. Né? Ainda tinha essas coisas ainda, cara. O negócio era loucura mesmo. Doideira. Você ia lá, você comprava, né? Comprava. Opa! Você lembra, ô Marco? Não sei se você lembra. Você é do teu tempo. Você lembra da Ana Mendes, a mexicana? Não. Que veio no Brasil? Rapaz, a Ana Mendes, cara, era muito cascateira. Ela vendia quadros que foram pintados por anjos.
Ah, meu Deus do céu, cara. CDs de música evangélica que na hora da gravação os anjos cantaram no meio do CD. Ah, não, então assim, então sei sim. Exatamente. Eu sei sim. E a Então, Ana assim, Mendes gostava muito de falar sobre essas coisas, porque esses caras da maldição, da prosperidade, da confissão, eles pegam muito essas coisas, né? O fio de prata do cálice de ouro, lá de Eclesiastes, né? O óleo de mirra, né? O componente da acácia. sim, sim. Aí vende isso para o cara, você vai comprar esse óleo aqui de mirra, que a mirra tem uma propriedade espiritual, não sei o que lá, não sei o que lá. É isso. Aí o cara que não tem coragem de entrar numa loja de macumba para comprar um 1 quilo de vela, né? Ele vai lá e compra 1 quilo de óleo. ele vai comprar um óleo de mirra, que é a mesma coisa, um incenso. Exatamente, cara. Cara, a Ana Exatamente. Mendes era muito cascateira, cara. E você, eu lembro uma vez eu assistindo ela ao vivo, que ela teve aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou Uhum. assistindo assim, vamos ver o que ela vai falar. Ela acabou de falar assim, pô, não entendi nada que ela falou. Não entendi nada, nada, né? Coisa de maluco, cara, coisa de maluco. Eu queria só, já que você falou das considerações finais, a gente vai Vamos lá. lembrando da história, né? Eu queria falar o seguinte: de repente alguém está assistindo aqui, vai assistir depois, vai dizer, mas esses caras são os incrédulos, né? São os malditos incrédulos carnais. Será que eles não acreditam de jeito nenhum em maldição? Então não existe maldição? Bom, então eu quero dizer para você que a Bíblia fala de maldição. Não dessa maldição aí do Jorge Linhares, mas a Bíblia fala. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da Galácia e diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então a Bíblia fala de maldição. Que maldição é essa? Não é hereditária. Essa maldição é o pecado, é a ruptura que Exatamente. foi causada na queda, que nos afastou do Criador. Então, Cristo se tornou maldito por nós, quando ele foi pendurado na cruz, para nos livrar dessa maldição. Porque essa maldição, essa sim é hereditária, nós cremos assim, ela é herdada, ela passa de geração em geração, e não tem um homem, como diz o Salmo 14, não há um justo sequer, não há ninguém que possa se livrar dessa desgraça. Então, Cristo nos justificou pelo seu poder. E agora, se alguém está em Cristo, como diz João, o maligno não lhe toca. Então, como Jesus nos livrou da maldição do pecado, como está escrito em Romanos, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, agora, esse domínio, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Olha quantos textos falam que nós éramos prisioneiros, Sim. cativos, aprisionados debaixo de uma maldição. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, né? O teu ferrão? O aguilhão da morte é o pecado. Acabou, mano. Uma vez que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então, se havia alguma maldição, e a Bíblia diz que havia, Cristo nos livrou dessa maldição. Então, se você é cristão, quando acabar essa live aqui, você pode dar glória a Deus, meu irmão, minha irmã, porque nós estamos livres de qualquer maldição. Nós não somos incrédulos, não. Não, de Nós jeito somos nenhum. crentes. Não. Nós somos crentes, sabe? Nós somos macumbeiros gospels, só isso. Só não somos bruxos, né? Nem ciganos. Exato, exato. Nós não somos macumbeiros, né? Claro que entendemos o contexto correto sobre a questão que o Leclerc bem mencionou agora, da maldição do pecado, né? Não da maldição hereditária do teu pai, do teu avô, sei lá de quem quer que seja, né? Isso aí, essas doutrinas são falaciosas, elas têm, nós já bem falamos aqui, a origem disso tudo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? Sim. Para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha quantos textos legais, né, que falam exatamente desse estado de glória, de vitória. A gente só não tem o corpo glorificado, meus irmãos, mas em Cristo
nós já estamos assentados nos lugares celestiais, como está em Efésios. A gente só não está com o corpo glorificado. E aí John Stott vai nos ensinar sobre isso, sobre o já e o ainda não. Já estamos salvos, ainda não chegamos na eternidade, mas já estamos em Cristo. Então, é isso aí. Estamos guardados. Esse versículo, para mim, é um dos mais bacanas, né? Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Amém. Amém. Mas é isso mesmo, Leclerc. Concordo contigo com o gênero, número e grau. É importante, sem dúvida, um esclarecimento muito importante, até para que as pessoas não pensem que nós estamos aqui só tirando sarro, rindo dessas coisas. Não trata disso, né? Zombando, irmão, pelo contrário. Na verdade, é até bom você ter falado isso agora, porque, na verdade, a gente está levando esse assunto no bom humor, meu irmão. Sim. Porque o assunto é trágico. É uma tragédia. Isso é desgraça. Acabou com a vida de muita gente. Boa parte desses desigrejados aí que estão fora da igreja hoje, boa parte deles sofreu abuso religioso, abuso espiritual. É porque eu e o Marco, a gente leva isso com bom humor. E às vezes o bom humor irrita as pessoas. Esses caras são sarcásticos. Nós não estamos tirando nada com ninguém. Está tentando achar graça de uma coisa que não tem graça. Sim. Eu consigo no meu lado, é rir para não chorar mesmo. Porque... É rir para não chorar, é isso aí. Tem os irmãos aqui que já caminham com a gente há um tempo, né? A primeira grande depressão que eu enfrentei na minha vida e que quase me levou minha vida embora foi justamente por causa dessas coisas, né? Então a gente ri hoje, mas que foi muito trágico para todos nós, todos que enfrentam, sem dúvida, né? Foi. E a intenção dessas lives é justamente isso, a gente ri, claro que a gente ri, mas nós, porque passamos às vezes por isso, mas não queremos de forma nenhuma desmerecer a dor de quem enfrenta esses problemas e dizer que isso que você está, se você estiver passando por isso como nós enfrentamos, isso não é o Evangelho. O Evangelho está realmente contido nas Sagradas Escrituras. Busque uma igreja que seja bíblica, honesta nos ensinos, que você vai aprender o Evangelho de verdade. Verdade. Legal. Esse assunto é bom. E resumindo, assim, se você perguntasse para a gente, Leclerc e Marcos, como é que a gente resume o problema da maldição hereditária? Basicamente, a maldição hereditária se resume em 2 pontos. O diabo tem um poder igual ao de Deus e é acionado pelas nossas palavras, pela nossa falta de fé, que é o que eles chamam de legalidade. Alguém deu legalidade, ou eu, ou o Marco, ou alguém antes de nós. Por isso que é uma cadeia de maldição. E o segundo ponto é que essa teologia, essa doutrina, diminui o efeito da obra de Cristo. Sim. Porque não é suficiente. Daí que vem aquela coisa, né? Que você crê que Jesus é o seu Salvador, mas ainda não recebeu ele como Senhor. Tem essas maluquices, né? Então o cara ensina isso e aí fica uma coisa menor. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a maldição que havia sobre nós, que era o pecado, foi quebrada, muito quebrada, quebrada pra caramba. E João, para eu encerrar minha fala, Marco, 1 João capítulo 4, versículo 4, né, que é um texto muito legal. Vocês são de Deus e já venceram o maligno, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Isso aí.